Boa tarde a todos. Hoje é sábado e desejo a todos um feliz sábado. Shabbat Shalom a todos. Hoje nós vamos dissertar de um assunto muito alto, muito codificado, que é a Torá. A Torá, ela é o código dos deuses. Então, ela não foi escrita pelo Criador Supremo. Ela foi ditada dos altos céus, porque o Criador não se encapsula num homem, não se encapsula em um objeto, ele não tem forma, ele é infinito. Ele está lá no Ein Sof, e lá ele está presente, onisciente e onipotente em toda a criação, em todo o universo. Então, o ocorrido aí foi que Deus ditou os 10 mandamentos, as 10 palavras, e como era um código que não era deste mundo, o povo não entendeu. Então, o que ocorreu foi que eles pediram para Moisés. Não era uma linguagem humana, não era a voz divina não era inteligível pelos humanos. Então eles pediram para que Moisés decodificasse, que fosse com Deus, os deuses, e decodificasse. Então sabemos também que ocorreu algo muito que a Torá não descreve assim diretamente, está codificado, é que o Monte Sinai foi demarcado e não podia nada ultrapassar o limite. E o que ocorreu aí não sabemos. Alguns textos, alguns sábios dizem que a montanha se desprendeu da terra e inverteu a base. A base ficou para cima, e daí é que diz que as tábuas de pedra da base da montanha invertida. Bom, mas isso são metáforas, são alegorias. Não podemos dizer com certeza, porque não temos o conhecimento do que ocorreu aí. É o que está escrito. Então, a Torá, ela não é deste mundo. Ela, quando Moisés sobe a primeira vez, provavelmente ele se espiritualiza e encontra na academia celestial, onde os deuses que conheciam a linguagem da Torá decodificaram. E aí vem outros segredos sobre segredos, quer dizer, sode sobre sode. Quer dizer, ele baixa e, na verdade, dizem que as tábuas estavam escritas de ambos os lados. Isso é complicado, porque é a forma que Deus demonstra como é uma escritura divina, a escritura do Criador. As tábuas eram só para poder abrigar as letras. Na verdade, foi retirado o material das letras e estavam vazios os caracteres, por isso que podia ler dos dois lados. E ainda alguns sábios, algum midrash, dizem que essas tábuas pesavam toneladas e eram levitadas pelo poder das letras hebreias, que são energia, e podiam também, pesando uma tonelada, poderiam ser enroladas como um papel. Então existe muito mistério aí. O que a gente pode deduzir é que o Criador não tem existência, ele tem presença. Então nós podemos escutá-lo e podemos senti-lo, mas não podemos ver porque ele não tem limite, está no Ein Sof, no infinito. Então, o que as letras, os caracteres estavam vazios e foi retirado o material, e isso é uma forma que presença sem existência, quer dizer, estava presente as letras ali, todos podiam ler, mas não podiam tocar, não podia modificar, não podia adulterar, porque o homem, a primeira coisa que vem à mente é
modificar, é alterar, adulterar o escrito. Então, a Torá não permite alteração, não permite que se modifique, porque elas não estão ali, os caracteres não estavam ali, estavam preenchidos pelo vazio. De um lado, transpassava os caracteres, que poderiam ser lidos dos dois lados. Agora, existe algo aí que teríamos que meditar, porque essas tábuas, elas na verdade não foram quebradas, porque seria muita estupidez nossa pensar que essas tábuas foram quebradas e que ninguém se preocupou em guardar algo para gerações futuras, de que material era, como era. Isso é um código. Então, quer dizer, essas tábuas, o que se deduz é que, como era algo tão sagrado, que os humanos estavam num nível degradado tão baixo, quando Moisés olhou e viu eles dando honra ao bezerro de ouro, que essas tábuas foram retiradas, foram devolvidas aos céus. Os humanos não mereceram este presente, então elas foram retiradas, então não foram quebradas, seguro que não. E as segundas tábuas, já no Êxodo 34, aí já era um material, que quando Moisés subiu a primeira vez, ele não levou nada. E de onde aparecem essas tábuas de pedra? Dizem que é safira. Agora, a segunda já eram coisas humanas. Moisés lavrou as tábuas, subiu com as tábuas. Ele sabia que já não ia ter o mesmo privilégio da primeira, então ele já cuidou de levar as tábuas. E aí ficou 40 dias lá, não comeu nem bebeu, e voltou a escrever, com o auxílio dos Elohim, dos deuses, a reescrever as tábuas. E aí estas são as tábuas que verdadeiramente, materialmente existiram, mas aí já não eram... não havia segredo aí. E depois foi transformado nos 613 preceitos, os 10 mandamentos, que eram 10 códigos, e desses 613, 248 pode fazer, 365 não se pode, e se somar 248, em número menor, reduzido, dá 5, que são os mandamentos para a alma, que se pode. E dos 365 é o que não se pode, mandamento para o corpo. Agora, tem uma conexão aí dos 5 mandamentos para a alma, que o rei Davi escreve ele no Salmo 119. Está codificado também aí, são mandamentos para a alma. Então o rei Davi escreve um código. O Salmo 119 é um código que ele tem 22, as 22 letras hebreias. O índice do Salmo são 22 estrofes de 8 versos cada uma. Então se você multiplica, vai dar aí 170, 7 mais 1, 8, 176, que somado e reduzido ao número menor dá os 5. São os 5 mandamentos para a alma. Então o Salmo 119 é o código dos 5 mandamentos para a alma. A forma em que uma alma pode alcançar a presença divina neste mundo, cumprindo tudo o que está lá. Então aí vemos que a Torá está toda conectada, e as letras, o alfabeto hebreu, ele não é deste mundo, porque eles são figuras. E nós vemos, ele foi criado no Gênesis 1, na quarta letra, porque Bereshit, Bará, Elohim, Et. Essa Et é Aleph e Tav, quer dizer, princípio e fim, quer dizer, Aleph é a primeira e Tav é a última. Então tem 22 letras aí. Esse é o alfabeto. Antes de criar fogo e água, que é Hashamaim, ele criou esse alfabeto. Então, senão não poderíamos conceber o Gênesis 5, quando fala do livro das gerações de Adão. Se não existe alfabeto, não existe livro. E quem vai contar a história de seu nascimento se não tem uma certidão? Quer dizer, alguém tem que ter escrito sobre o que ocorreu antes. Então, existia já
foi dado um livro, esse livro, segundo, foi passando, até chegar em Moisés, que aí reescreve a Torá. E nós sabemos que o livro da criação é Gênesis 1, de capítulo 1 ao 31, depois já entra as formas, os passos da criação, e depois do capítulo 2 já entra as histórias, a alegoria do que ocorreu no Éden, o dilúvio, e aí a história vai indo até Abraão, Sara, os patriarcas, depois Moisés, e termina no Deuteronômio, porque a Torá, ela é 5 livros, e ela é um coração que bate. Quando contrai, busca a essência divina, e quando o coração se expande, somos nós que estamos recebendo. Então é um coração, ela começa com a palavra Bet, que é ver também, se tem um pontinho dentro é B, se não tem é V. E termina com a palavra L, de Israel, que seria a lâmide. Então, se você rota as letras, transpõe uma posição para outra, vai dar leve, e leve é coração. Então a Torá é o coração que dá vida ao mundo. E essa Torá, ela não é a primeira vez que ela foi utilizada, é o código dos deuses. Então, foi um evento único e, segundo os sábios, não foi só os hebreus no pé do monte, que os egípcios lá que ouviram a alma de todos os que existiram antes e os que vão ainda existir, nós estávamos lá. Então é por isso que dentro de nós, o nosso DNA, o nosso ADN, ele está codificado com a divindade. Então, a hélice do ADN, do DNA, ele tem o código divino. Por isso que não necessita, porque imaginar se fosse papel, ou se fosse pedra, como ia transportar, como ia que o papel se deteriora, o papiro, e também aí já não seria algo único, porque uma coisa seria o papel, outra coisa seria a tinta, então já não seria divino, seria humano. Então é por isso que ela não tem, ela é uma presença sem existência. Esta é a forma da escritura divina. Esse é o código dos 10 mandamentos e da Torá no Monte Sinai. Então devemos lembrar sempre que dentro de nós existe o alento, o ar, que vimos no vídeo passado, que é a Ruá, que é o espírito. O ar no hebraico não existe, existe o espírito, ou por default, o vento. Mas quando nós respiramos a primeira vez, inicia a vida, e quando respiramos a última vez, termina a vida, encerra. O Espírito Divino retorna. Então, isso é o que hoje nós vimos, e espero que todos tenham entendido, e nos vemos na próxima.